Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão com a leitura bíblica em Salmo 103, versículos de 1 a 8. Em seguida, orar o Pai Nosso. A misericórdia de Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Determino ser feita a leitura da ata anterior. A ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 3 dias do mês de agosto de 2020, com início às 17 horas, com a presença de todos os vereadores. Aldenei Adriano Domingos, José Francisco Costa Cavalcante, do MDB, Alanziel Moraes Silva, do PSD, Divino Moreira de Alcântara, do PTB, Neide Márcia Jesus, Walternil Suíla da Silva, do PSDB, Enivaldo Domingos Braz, Léa Márcia Cabral, Livani Victor de Oliveira, do PP. Depois de verificar a presença de todos, o senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão com a leitura bíblica em Salmo 46, versículos de 1 a 11. Em seguida, o senhor presidente anunciou a leitura e discussão da ata anterior e a qual foi aprovada sem restrições. Continuando, passou para as matérias da ordem do dia, com as matérias do Executivo, e determinou ser feita a leitura dos projetos de leis número 016/2020. Dispõe sobre alterar a lei número 497/2009, de 10/4/2013, e da outras providências. Projeto de lei número 017/2020. Dispõe sobre acrescentar o artigo 49A na lei número 683, de 8/12/2015, e da outras providências. Após a leitura dos projetos de leis, o senhor presidente passou os mesmos às devidas comissões para dar seus pareceres. Continuando, passou para as matérias do Legislativo e determinou ser feita a leitura dos requerimentos de autoria do vereador Divino, de número 116/2020, solicitando o seu prefeito municipal no sentido de perfurar um poço artesiano no povoado de Novo Oriente. Requerimento número 118/2020, solicitando seu prefeito municipal no sentido de perfurar um mini poço artesiano no bairro de Jardim Paulista para abastecer o campo society da comunidade. Requerimento número 119/2020, de autoria do vereador Alanziel, solicitando seu prefeito municipal junto ao diretor da empresa Chess no sentido de fazer o realinhamento dos postos de iluminação pública do povoado de Ceresópolis, que foi colocado de forma inadequada pela Companhia Elétrica do Vale de São Patrício. Após a leitura dos requerimentos, entrou em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Todos aprovados por unanimidade. Não havendo mais matéria escrita na ordem do dia, a palavra ficou franca para a apresentação de requerimento verbal. Não havendo manifesto, a palavra ficou franca aos senhores vereadores. Não havendo manifesto e mais nada a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a todos e declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão às 18 horas e antes marcou a próxima sessão para o dia 4 deste. Após a leitura da ata, entrou em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovada a presente ata. Passo para a matéria da ordem do dia, matéria da parte do Executivo. Determino o primeiro secretário fazer a leitura do projeto de lei número 18/2020. Governo da cidade de Nova Glória.
Projeto de Lei número 18/2020, de 4 de agosto de 2020. Mensagem do Executivo número 18, de 4 de agosto de 2020. Dispõe sobre transposição, referência, remanejamento e suplementação de créditos orçamentários no âmbito do Poder Executivo Municipal. Autoriza a abertura de fontes de recurso e utilização do superávit financeiro do exercício anterior no vigente orçamento e da outras providências. Prefeito Municipal de Nova Glória, no Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, etc., faz saber que a Câmara Municipal de Nova Glória aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal nos moldes do artigo 167 da 6ª da Constituição Federal, mediante o decreto autorizado e realocado recursos orçamentários no âmbito da administração direta, administração indireta e de fundos, a títulos de transposição, transferências, remanejamentos de créditos orçamentários no exercício financeiro de 2020. Primeiro parágrafo. A transposição, a transferência e remanejamento são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferindo-se dos créditos adicionais. Segundo parágrafo. Para o efeito da lei orçamentária, estende-se, primeiro, transposição são realocações no âmbito dos programas de trabalho dentro do mesmo órgão. Segundo, transferência são realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesas dentro do mesmo órgão e dos mesmos programas de trabalho. Terceiro, remanejamento são realocações na organização de um ente público com destinação de recurso de órgãos para outro. Terceiro parágrafo. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração de valores na programação aprovada na Lei Orçamentária de 2019 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajustes na classificação funcional. Artigo 2º. O Poder Executivo pode fazer as adaptações necessárias para o reenquadramento nos presentes orçamentos de 2020, criando-se fontes de recursos de acordo com o STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, sempre que houver necessidade na adequação para atender às prioridades do município. Parágrafo único. Utiliza-se como recurso para atendimento o caput desse artigo, excesso de arrecadação por fonte de recurso de exercício corrente. Artigo 3º. Os saldos financeiros existentes na data de 31 de dezembro do ano anterior, como tal considerado superávit financeiro do órgão do município, desde que inexistente de despesas a eles vinculadas, serão utilizados no exercício subsequente mediante abertura de créditos adicionais. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais no vigente orçamento, tendo como fonte de recurso o superávit de que alude o artigo anterior. Artigo 4º. Fica ainda o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no vigente orçamento crédito adicional na natureza superávit até o limite de 30% das despesas fixadas para 2020. Parágrafo único. Para a cobertura dos créditos constantes do artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro apurado no exercício anterior, o excesso de arrecadação e os resultantes na anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do artigo 43 da Lei 4.320/64. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos à entrada de vigor da Lei Orçamentária Anual de 2020, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Glória, Estado de Goiás, aos 3 dias do mês de agosto de 2020. Prefeito Municipal Carlos Luiz de Oliveira. A justificativa ao projeto de lei número 18, de 3 de agosto de 2020. Mensagem do Executivo número 18, de 3 de agosto de 2020. A emenda dispõe sobre transposição, transferência, remanejamento e suplementação de créditos orçamentários no âmbito do Poder Executivo. Autoriza a reabertura de fontes de recursos e a utilização do superávit financeiro do exercício anterior no vigente orçamento e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, temos a satisfação de encaminhar para a apreciação dessa Casa de Lei o projeto de lei número 18/2020, acima especificado, na expectativa de que os nobres edis possam, o mais brevemente possível, deliberar sobre o mesmo. Vimos esclarecer que a matéria ora colocada em exame é exclusivamente de cunho orçamentário. Sua aprovação é imprescindível para dar continuidade à realização dos programas de governo aprovados no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária para 2020. É do conhecimento dos senhores que a transposição, transferência e o remanejamento são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferendo-se dos créditos adicionais e utilização para apreciação de instrumentos que se faz necessário pelo fato de que há necessidade de autorização legislativa para a utilização deste instrumento. Por outro lado, a autorização para abertura de créditos adicionais suplementar a hora pretendida se justifica em razão dos diversos empreendimentos a serem executados, bem como de necessidade de repriorização das ações de governo.
Ressalta-se por oportuno que o percentual aprovado através da lei orçamentária para 2020 no montante de apenas 25%, que foi acrescido em mais 25% na forma da lei no número 816 de 12/5/2020, tornou-se insuficiente diante da crescente demanda pelos serviços públicos e de investimentos idealizados para os presentes exercícios financeiros. Dentre eles, o estado de emergência declarado nacionalmente em virtude da pandemia do coronavírus. Vale ressaltar que no projeto de lei que deu origem à lei número 816, o pedido era de 60%, sendo aprovado apenas 25%. Demonstrada a importância do projeto ora enviado, solicitamos sua análise, a tramitação, a discussão e aprovação com urgência, de uma forma urgentíssima. Atenciosamente, Prefeito Municipal Carlos Luiz de Oliveira. Após a leitura do projeto de lei, passo mesmo às devidas comissões para dar seus pareceres. Determino o primeiro secretário a fazer a leitura do parecer número 19/2020. Poder Legislativo da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Parecer de número 19/2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento. A emenda do projeto de lei número 16/2020, a emenda dispõe sobre alterar a lei de número 497/2009, de 10/4/2013 e da outras providências. Voto do relator. O relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após analisar o projeto de lei número 16, de 29 de junho de 2020, emite o parecer nos termos como se vê adiante. Primeiro relatório. O senhor prefeito pretende, com esse projeto de lei, alterar a lei de número 497/2009, de 10/4/2013. No artigo 1º, fica autorizado o chefe do Poder Executivo doar para a Igreja Pentecostal Deus Responde com Fogo, a entidade filantrópica de utilidade pública, conforme a lei número 497, de 18/3/2008, uma área de 305,72 metros quadrados, situada na quadra 3, parte do lote 12, setor oeste, dentro das seguintes limitações e confrontações. Frente, 11 metros, confrontando com a Avenida Agrardo de Assis, fundo 11 metros, confrontante com a Rua J, lado direito, 12 metros e 45 centímetros, mais 12 metros e 45 centímetros, confrontando com a parte do lote 13A, o lado esquerdo com 15 metros e 34 centímetros, confrontando com o lote 12 e o lado esquerdo 15 metros e 34 centímetros, confrontando com o lote 14. Ato contínuo da ação, o chefe do Executivo também desclassificou o bem de uso especial para bem público de uso dominical, porquanto são os bens que permitem a respectiva doação. Em sede de justificativa, o autor do projeto informa que o presente preposição se faz necessário em virtude do equívoco do tamanho da área ora doada, pois, conforme vê nos memoriais anexos, foram feitos 2 memoriais, dos quais foram constatado que no projeto a área é maior, enquanto que o certo é a área menor. Informa ainda que a correção se faz extremamente necessária em virtude também dos interesses dos vizinhos da área e do transporte viário. Assim, o projeto de lei merece respaldo legal, porquanto não há impedimento do plano de vista jurídico para sua aprovação. Segundo o voto do relator. Diante de exposto, considera a matéria legal juridicamente correta e no mérito aprova. Divino Moreira de Alcântara, o relator. Terceiro voto da comissão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em sessão de 4 de agosto de 2020, acatando o voto do relator, opinou unanimemente pela juridicidade no mérito pela aprovação do projeto de lei número 13/2020, de 29/7/2020, que dispõe sobre alterar a lei de número 497/2009, de 10/4/2013 e da outras providências. Sala das reuniões de Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aos 4 dias do mês de agosto de 2020, relator Divino Moreira de Alcântara, presidente Livanir Victor de Oliveira, secretária Léa Márcia Cabral. Quarto parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, em sessão de 4 de agosto de 2020, acatando o voto do relator, opinou unanimemente pela juridicidade no mérito pela aprovação do projeto de lei número 16/2020, de 29/7/2020, que dispõe sobre alterar a lei de número 497/2009, de 10/4/2013 e da outras providências. Sala das reuniões de Comissão de Finanças e Orçamento, aos 4 dias do mês de agosto de 2020, presidente Enivaldo Domingos Braz, secretário José Francisco Costa Cavalcante, relator Livanir Victor de Oliveira. Após a leitura do parecer,
Entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente parecer. Continuando, está em discussão o projeto de lei número 16/2020. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado por unanimidade na primeira votação. Determina o primeiro secretário a fazer a leitura do parecer 020/2020. Poder Legislativo da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Parecer de número 20/2020, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento. A emenda do projeto de lei número 17/2020, a emenda dispõe sobre acrescentar no artigo 49A, na lei número 683, de 8/12/2015, e da outras providências. Voto do relator. O relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após analisar o projeto de lei número 17, de 29 de junho de 2020, emite o parecer nos termos como se vê adiante. Primeiro relatório. O senhor prefeito pretende, com este projeto de lei, acrescentar o artigo 49A na lei número 683, de 8/12/2015. No artigo 1º, ficou autorizado o desmembramento, o desdobro dos lotes urbanos, residencial e comercial, que terão área mínima de 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros. Em sua justificativa, o autor do projeto explica que tal fato não altera o teor do inciso 2, no artigo 4º da lei número 683, de 8/12/2015, que para os fins de loteamento, onde a área mínima é de 150 e frente mínima de 7 metros. O presente projeto traz o caso que se trata do desmembramento e desdobramento do lote em lotes. Informa ainda que a aprovação de matéria se faz necessária em virtude da regularização de inúmeros lotes que existem na cidade. Não se pode regularizar a situação em virtude da nossa atual legislação, que não flexibilizou nesse sentido. Assim, o projeto de lei merece respaldo legal, porquanto não há impedimento do plano de vista jurídico para sua aprovação. O segundo voto do relator. Diante do exposto, considera a matéria legal juridicamente correta e no mérito aprovo. Relator Divino Moreira de Alcântara. Terceiro voto da comissão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em sessão de 4 de agosto de 2020, acatando o voto do relator, opinou unanimemente pela juridicidade no mérito pela aprovação do projeto de lei número 17/2020, de 29 de 7 de 2020, que dispõe sobre acrescentar o artigo 49A na lei número 683, de 8/12/2015, e da outras providências. Sala das reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aos 4 dias do mês de agosto de 2020, presidente Livanir Victor de Oliveira, secretária Leia Márcia Cabral e relator Divino Moreira de Alcântara. Quarto voto da parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, em sessão de 4 de agosto de 2020, acatando o voto do relator, opinou unanimemente pela juridicidade no mérito pela aprovação do projeto de lei número 17/2020, de 29 de 7 de 2020, que dispõe sobre acrescentar o artigo 49A na lei número 683, de 8/12/2015, e da outras providências. Sala das reuniões de Comissão de Finanças e Orçamento, aos 4 dias do mês de agosto de 2020, presidente Enivaldo Domingos Braz, secretário José Francisco Costa Cavalcante, relator Livanir Victor de Oliveira. Após a leitura do parecer, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente parecer. Continuando, está em discussão o projeto de lei número 17/2020. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o projeto de lei pela primeira votação. Determina o primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento 114/2020, de autoria do senhor vereador Divino Moreira de Alcântara. Poder Legislativo da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Requerimento de número 114/2020, Nova Glória, 30 de julho de 2020. Excelentíssimo senhor Valdemir Adriano Domingos, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve nos termos regimentais requer de vossa excelência, após ouvir o plenário, um envio de ofício ao senhor prefeito municipal Carlos Luiz de Oliveira, junto a órgãos competentes, solicitando dessa competente autoridade providências no sentido de retomar a obra de construção da creche do bairro de Jardim Paulista, neste município, cuja qual está parada por alguns anos, correndo um grande risco de virar construção abandonada, trazendo um grande prejuízo para a comunidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 30 dias do mês de julho de 2020, vereador Divino Moreira de Alcântara. Após a leitura do requerimento, entrou em discussão
Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, que ele se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Determina o primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento número 115/2020 e autoriza o senhor vereador Divino Moreira de Alcântara. Poder Legislativo da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Requerimento de número 115/2020, Nova Glória, 30 de julho de 2020. Excelentíssimo senhor Valdemir Adriano Domingos, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência, após ouvir o plenário, movido de ofício ao seu prefeito municipal, Carlos Luiz de Oliveira, solicitando dessa competente autoridade providências no sentido de instalar academia ao ar livre no povoado do Novo Oriente. Justifica-se que a instalação dos aparelhos trará grande benefício à comunidade, pois o local não possui academia e os moradores desejam ter um lugar para fazer prática de exercício físico, sendo em alguns casos até recomendados pelos médicos. Sala das sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 30 dias do mês de julho de 2020, vereador Divino Moreira de Alcântara. Após a leitura do requerimento, entrou em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, que ele se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Determina o primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento número 117/2020 de autoriza o senhor vereador Divino Moreira de Alcântara. Poder Legislativo da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Requerimento de número 117/2020, Nova Glória, 30 de julho de 2020. Excelentíssimo senhor Valdemir Adriano Domingos, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência, após ouvir o plenário, movido de ofício ao seu prefeito municipal, Carlos Luiz de Oliveira, solicitando essa competente autoridade providências no sentido de reajustar o salário dos funcionários efetivos do município. Justifica-se que certamente houve aumento de salários para os profissionais da área de educação, enquanto que os demais permanecem sem reajuste há muito tempo e encontros com seus salários muito defasados, necessitando de uma reposição salarial urgente. Salas das sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 30 dias do mês de julho de 2020, vereador Divino Moreira de Alcântara. Após a leitura do requerimento, entrou em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, que ele se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Determina o primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento número 124/2020 e autoriza o senhor vereador José Francisco Costa Cavalcante. Poder Legislativo da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Requerimento de número 124/2020, Nova Glória, 3 de agosto de 2020. Excelentíssimo senhor Valdemir Adriano Domingos, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência, após ouvir o plenário, movido de ofício ao seu prefeito municipal, Carlos Luiz de Oliveira, solicitando dessa competente autoridade providências no sentido de fazer a limpeza com máquina no antigo colégio de Seraçu. Justifique-se que a área já foi desocupada e precisa com urgência de uma limpeza. Sala das sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 3 dias do mês de agosto de 2020, vereador José Francisco Costa Cavalcante. Após a leitura do requerimento, está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, que ele se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Determina o primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento 125/2020 e autoriza o senhor Anivaldo Domingos Braz. Poder Legislativo da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Requerimento de número 125/2020, Nova Glória, 3 de agosto de 2020. Excelentíssimo senhor Valdemir Adriano Domingos, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência, após ouvir o plenário, movido de ofício ao seu prefeito municipal, Carlos Luiz de Oliveira, solicitando dessa competente autoridade providências no sentido de roçar a grama do pátio da Escola Municipal João Batista Guimarães, no povoado de Santo Antônio da Barra. Sala das sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 3 dias do mês de agosto de 2020, vereador Anivaldo Domingos Braz. Após a leitura do requerimento, está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, que ele se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Não havendo mais matéria escrita na ordem do dia, a palavra está franca aos senhores vereadores para apresentação de requerimento verbal. Pela ordem. Pela ordem de Alanziel. Senhor presidente, queria fazer um requerimento e pedir a aprovação também dos nobres vereadores. Eu sei que o que eu vou pedir aqui é de cunho orçamentário. Não nos compete aplicar esse projeto,
mas o Executivo, tendo essa ideia vindo da Câmara Legislativa, pode muito bem aplicá-la. Eu queria solicitar do Executivo que pensasse a respeito do imposto, né, o IPTU, para os moradores do programa Minha Casa Minha Vida, para eles terem, senhor presidente, desconto no pagamento do IPTU. Né, que a maioria dessas pessoas são pessoas carentes, são pessoas que têm a real necessidade e ter esse desconto aí válido. A questão de porcentagem, nós deixamos por conta do Executivo. Fica somente a ideia aqui do Legislativo. Obrigado. Após o pedido verbal está em discussão. Não havendo discussão, passa para o período de votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, que ele se manifestar. Aprovado o presente requerimento verbal. A palavra está franca aos senhores vereadores para requerimento verbal. Pela ordem da DE. Quero pedir ao presidente que encaminhe o ofício ao chefe do Executivo. Eu já fiz esse requerimento, mas vou repetir aqui verbalmente, para que ele faça a calçada do posto de saúde de Nova Glória. A gente tem presenciado lá várias vezes, quando os motoristas chegam lá com a ambulância, não tem nem como descer a ambulância. Vai passando com a ambulância na calçada, né? Corre o risco de paciente cair na ambulância. Então, eu gostaria que ele olhasse com carinho e que fizesse aquela calçada lá, com urgência. Após o pedido verbal está em discussão. Não havendo discussão, entrou no período de votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, que ele se manifestar. Aprovado o presente requerimento verbal. Palavra está franca aos senhores vereadores para requerimento verbal. Não havendo mais requerimento verbal, a palavra está franca aos senhores vereadores. Pela ordem. Pela ordem divina do Oriente. Quero aqui cumprimentar o novo companheiro, vereador Alanziel, secretário, cumprimentando o Alanziel, cumprimento toda a mesa. Quero também cumprimentar aqui a galeria que se faz presente, em nome do Lourinho do Bar, ex-vereador, nosso companheiro que está presente conosco nesta tarde. Cumprimentando o Lourinho, cumprimento os demais da galeria. E solicito que seja registrado em ata a presença do nosso companheiro, ex-vereador Lourinho do Bar, e também do Joelmir, que é conselheiro do Conselho Tutelar. Cumprimento o Wilson Magrin, diretor da Nova FM, e cumprimento também o meu amigo Saulo, que está nos bastidores da nossa rádio, né? Ele está lá transmitindo e está nos ouvindo. Saulo, meu amigo. Também cumprimento a todos os ouvintes da nossa rádio, que estão nos ouvindo neste momento. Eu quero aqui dizer sobre os requerimentos que eu apresentei ontem e hoje. São requerimentos importantes, agradeço o apoio, a aprovação. São requerimentos importantíssimos para as nossas comunidades, né? Do Oriente, Jardim Paulista e também para os funcionários do nosso município. Hoje nós temos lá no Oriente um poço que não está atendendo, né, a comunidade. Isto é, chega uma certa época, uma parte da comunidade, no período da tarde, fica sem água. Então, é necessária a perfuração de outro poço imediatamente para atender todos. E também uma instalação de uma academia ao ar livre, que é o desejo de todos os cidadãos e cidadãs, né, que gostam de praticar o esporte, o exercício físico. A comunidade sempre está solicitando. E não é tão caro, não é tão difícil, né? Então a gente está aí solicitando, senhor prefeito. Também a retomada da obra da creche de Jardim Paulista. Nós temos ali o início da construção para funcionar uma creche escola, que vai atender as crianças
de 3 a 4, de 2 a, eu acredito, de 1 ano, não sei direito, mas eu acredito que vai atender as crianças recém-nascidas até faixa etária de 3 anos e depois vai atender as crianças também de 4 anos a 6 anos para o estudo da educação infantil. Então, a gente sabe o tamanho da necessidade de que aquela obra seja construída. Por quê? Porque hoje as crianças da educação infantil estão sendo transportadas para poder estudar em uma outra escola fora da localidade. Isso é muito triste. Eu sou educador, sou pai de filhos também, de crianças, e eu não queria isso jamais para meus filhos. Então, é importantíssimo o término da construção daquela creche para vir atender as crianças da nossa comunidade Jardim Paulista. Eu vejo a grande necessidade da conclusão daquela obra. E o que está faltando? Eu creio que está faltando um pouco mais de empenho, né, das autoridades políticas, prefeito e até nós mesmos, ir atrás, buscar algumas informações e ajudar, porque já está fazendo um pouco de vergonha para nós que somos políticos, né? Porque a obra está parada há mais de 4 anos, quer dizer, desde a outra gestão passada. Também solicitei um poço artesiano para poder abastecer o Campo Society de Jardim Paulista. O Campo Society de Jardim Paulista é um lugar de prática de esporte, a juventude gosta, e a gente tem lá uns eventos esportivos, e todo mundo vão e prestigiam bastante, né? E o campo, no período da estiagem, ele fica seco, não tem possibilidade nenhuma de praticar esporte ali. Então, eu vejo também uma grande necessidade de perfurar ali um poço artesiano para poder abastecer e aguar aquela grama, para nós ter ali um campo bom, um campo que vai funcionar praticamente o ano todo, né? Para dar suporte aos nossos atletas do nosso município. E sobre o requerimento do salário, eu estou solicitando aí aumento de salário, a gente ouve pela boca, né, dos nossos funcionários municipais o quanto eles estão sofrendo com essa questão de defasagem salarial. Há poucos dias, alguns me disseram que estão recebendo pouco mais de um salário mínimo, não chega nem um salário mínimo e meio, um motorista de uma máquina, de um caminhão, que ele tem que ter curso para poder operar a máquina, para dirigir o caminhão e tudo. Eu acho, sim, que é um pouco de descaso. A gente sabe que o nosso município é pobre e tudo, mas pode fazer-se um esforço, né? E dar um reajuste. E não precisa ser muito, né? Vai repondo devagar, porque R$200, R$300, eu acredito que seja o suficiente para um pai de família ir no mercado e poder comprar o arroz para passar o mês, o feijão. Então, é muito importante. Eu quero aqui pedir ao senhor prefeito para poder fazer uma atenção especial nesses pedidos e ver a possibilidade de estar atendendo, porque são pedidos importantíssimos para o desenvolvimento da nossa cidade, né? Quero também, neste momento aqui, fazer um agradecimento especial ao nosso prefeito pelo trabalho que foi desenvolvido recentemente na comunidade de Jardim Paulista, que foi a pavimentação asfáltica e a construção dos meio-fios. Foram construídos ali quase 5.000 metros de asfalto e a conclusão do meio-fio foi em tempo recorde. E eu fiquei admirado e muito agradecido também, porque foi menos de 2 semanas, já estava concluído a pavimentação asfáltica e a construção do meio-fio. Quero parabenizar o prefeito, toda a equipe que estiveram ali trabalhando, e eu me sinto também
um grande orgulho de fazer parte da equipe política do nosso prefeito, porque a gente vê que ele é um político comprometido com a sociedade, né? Eu tenho aí meus pedidos, estou cobrando, mas é um dever do parlamentar, do vereador, por isso que estou aqui fazendo essas cobranças, né? Pedindo ao prefeito para que, na medida do possível, poder atender aí os nossos pedidos, né? E também quero dizer que sobre os projetos de lei que foram aprovados aí em primeira votação, é sobre o projeto que doa o terreno para a igreja. Eu sou favorável a todos os terrenos que são doados para as igrejas, porque as igrejas são casas de orações, né? As igrejas, toda igreja que vier é bem-vinda para o nosso município. É um lugar onde a gente vai para conversar com Deus, né? E nossa vida pertence a Ele. Nós devemos o nosso fôlego de vida ao nosso Criador. Então é muito importante a construção de igreja. E no mais eu quero agradecer a todos. Estamos aí num período de trabalho após o recesso, né? Hoje é a terceira reunião e vamos trabalhar ainda até sexta-feira. E daqui para lá ainda tem mais e mais pedidos aí para que o nosso prefeito possa nos atender e buscar sempre mais a melhoria da nossa comunidade. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus nos permitir. A palavra está franca aos senhores vereadores. Não havendo mais manifesto, mais nada a ser tratado, agradeço a Deus e os novos companheiros da galeria que se faz presente. Declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão, convocando-os para dia 5 de agosto às 17 horas ou qualquer momento se fizer necessário.